Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Gomes citaram essa possibilidade. O senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista exclusiva que nos concedeu hoje à tarde ao Jornal da Oeste, disse que o impeachment de Lula é uma questão de tempo. Dá uma olhada. A gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, é uma questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura, e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. E aí, Jorge Serrão, como analisa essa declaração e vê como viável esse cenário narrado pelo senador? No curtíssimo prazo não é viável, não. O impedimento do presidente Lula ainda não é viável no curtíssimo prazo. Mas tem muita surpresa para acontecer aí. Tem aquilo que eu lembro. 20 de janeiro, Lourão, Donald Trump está chegando. E Donald Trump fará coisas na América que vão repercutir no resto do mundo. Então vem um tsunami de trumpicada na direção do Brasil. Será que Lula e a turma aqui do sistema de poder vai aguentar o que vem por aí? Essa é uma dúvida. Então, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Nunca 20 de janeiro ficou tão próximo quanto agora. Agora, Lula está demonstrando que não tem capacidade de gestão econômica. E a regra no mundo todo é fatal. Má gestão na economia é enorme possibilidade do cara perder o poder antes ou até na hora certa. Talvez sejamos obrigados a aguentar a hora certa, porque dificilmente o PT não vai aceitar uma substituição do Lula pelo Geraldo Alckmin, ao contrário do que aconteceu na época da Dilma Rousseff, que, muito a contragosto, eles também tiveram que aturar o Michel Temer, chamado de golpista. O PT não vai chamar o Geraldo de golpista, simplesmente não vai deixar o Geraldo entrar agora. Tanto que já estão querendo jogar para o Chuchu a banana e a melancia. Ele vai ter que cuidar dos melancias e da banana. Estão dizendo que ele estaria sendo escalado para ir para o Ministério da Defesa no lugar do Múcio. Então, vamos ver qual será a missão que vai ser jogada para o Chuchu, que está sempre no aquecimento, que fez um acordo. Podem ter certeza, por ele ter aceitado o serviço do Lula, depois de tudo que ele falou do Lula, ele fez algum acordo para uma possível tomada de poder ou para um apoio numa eventual eleição, no próximo mandato do Lula. Lula não vem, dificilmente não teria idade para encarar uma reeleição, e aí poderia ter um acordo ali em que o Chuchu seria o titular do time pelo PSB, partido do qual fazia parte aquele que só não virou candidato à presidência da República, porque Lula, espertamente, botou ele no Supremo Tribunal Federal. Senão o candidato do PSB, na próxima, a sucessão do Lula, seria com certeza Flávio Dino. E, Coronel, antes de passar, me permita trazer um número aqui, até para embasar esse próximo comentário sobre essa situação do Lula. Uma pesquisa que saiu hoje diz que a avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43% para 27% em 2 anos. O presidente Lula, prestes a completar o seu segundo ano de mandato no Palácio do Planalto, tem o trabalho avaliado positivamente por 27% dos eleitores. É o menor percentual desde o começo do atual governo, em 24 meses. A taxa despencou 16 pontos percentuais
desde o começo do mandato, em janeiro de 2023, quando era de 43%. E aí, volto à questão do impeachment, Coronel. Queria a análise do senhor sobre essa projeção que faz o senador Flávio. É uma possibilidade real o impedimento do presidente, Coronel? É uma possibilidade real, claro, porque a gente já tem o precedente do Collor, já teve o precedente da Dilma, existe esse remédio constitucional previsto para uma situação que nós já vimos 2 vezes. Mas eu vou ousar aproveitar esse raciocínio do Serrão para lembrar de um comentário que eu fiz na semana passada, quando eu disse que Lula, estando hospitalizado, e quem sabe o Alckmin assumindo, ele poderia providenciar a anistia dos presos políticos e romper com esse sentimento de vingança que Lula tem e acaba irradiando para tantas pessoas. O Brasil ele continua dividido de 1/3, 1/3 e 1/3. 1/3 votou no Lula, 1/3 votou no Bolsonaro e 1/3 não votou, não quis comparecer, não quis se comprometer, são os indiferentes, chamados também de isentões, rejeitavam o Bolsonaro, não queriam muito o PT, mas esse grupo agora começa a se manifestar nas pesquisas, essas que você diz, Vitor. Mas eu queria dizer outra coisa. Na verdade, o que eu vislumbro é que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos nos serve de orientação, ou pelo menos de dicas para a gente. Veja que jamais Donald Trump seria reeleito, ou seja, eleito para um segundo mandato, depois de 4 anos de Biden, se a administração do Biden não tivesse sido tão catastrófica, tão ruim, se problemas que afloraram, seja no descontrole da fronteira, questões econômicas, segurança pública, corrupção, tanta política externa completamente atabalhoada, tudo isso que houve no governo Biden oportunizou que esse 1/3 do centrão, Vitor, esse aí dos isentos, o pessoal que não quer se meter, não se compromete, eles viram que a situação estava perigando. E aí migraram para o voto no Trump, mesmo com rejeição, mesmo aqueles que não são republicanos. Veja que o Robert Kennedy Jr., a Tulsi Gabbard, o próprio Elon Musk, eles nunca foram eleitores do Partido Republicano e eles embarcaram nessa, vamos dizer, tentativa de salvar o país. Por quê? Porque o governo Biden foi catastrófico. E por que eu faço toda essa introdução? Para dizer que muitos me mandaram mensagens, Vitor, me criticando pela minha palavra da semana passada, dizendo: Coronel, o senhor quer pacificação com Alckmin proporcionando anistia? E se o Alckmin assumir, vai ser igual o Temer. Tem que deixar o barco afundar, tem que deixar realmente o PT ir até o final, porque aí vai causar um desgaste grande. É verdade, pode ser que esse raciocínio ele se consubstancie e seja até real. Mas é triste, eu digo para vocês que é triste a gente ver o país afundando e perceber que aquela torcida do quanto pior, melhor, que a gente já viu tanto lá na oposição, não pode ser a nossa torcida. A gente sabe que no momento de caos foi que a Venezuela afundou. No momento de caos foi que a Argentina afundou. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o caos também pode levar ao descontrole. Aqui nos Estados Unidos, a população reagiu. Vamos esperar que, pelo menos, o mínimo de institucionalidade, ali o mínimo de possibilidade da gente, quem sabe, restaurar um processo eleitoral mais confiável, mudando, voltando àquilo que já foi aprovado lá do voto impresso, da gente poder ter uma contagem pública, chegar a 2026 com a participação maior e renovar o Senado Federal em 2/3 e tentar um remédio institucional para essa nossa crise, Vitor. Talvez impeachment ou mesmo uma substituição do Alckmin agora no meio, talvez não seja uma boa solução realmente. Então dou essa resposta aí para a audiência. Para quem me criticou na semana passada, vamos torcer para que a gente consiga chegar a 2026 e responder como o povo americano aqui respondeu institucionalmente a essa catástrofe que foi o governo Biden, e tudo indica que será Dilma 3 no Brasil também. Serrão. Olha, o meu companheiro Coronel Gerson Gomes, eu como cabo da faxina acompanho inteiramente o voto dele. Ele fez uma declaração corajosa, muito consciente e, sobretudo, inteligente do ponto de vista estratégico. Essa ideia de apostar que o Titanic vai afundar e depois que ele afundar fica tudo bacana de novo, a gente cria um outro barco,
Ela não funciona muito bem, não. E os nossos ratos aqui, eles têm boias. A gente não pode esquecer disso, né? Quando você tira, aparentemente, a Petelândia, Lula do poder, a marca do PT continua infestando a máquina pública. Vejam o que aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro foi bastante vítima do aparelhamento da máquina pública pelo PT. O PT, com toda a crítica, mostrou resiliência e conseguiu voltar a tomar o poder no Brasil. Então, nunca subestime essa galera. A gente não pode incorrer nesse erro. A gente tem que investir pesadamente, sim. A próxima eleição, tão importante quanto eleger um presidente da República competente, identificado com as mudanças estruturais no Brasil, comprometido com a honestidade, compromissado com a boa gestão pública, a gente também tem que eleger um parlamento muito melhor, principalmente os 2 senadores por cada estado. Se a gente não tiver maioria no Senado para promover as mudanças, nada vai acontecer. A gente vai continuar patinando e o Titanic não vai afundar, porque ele tem um lastro impressionante que não deixa ele afundar, o lastro do aparelhamento. Rato boia no Brasil, Vitor Brown. Ou então finge que sabe nadar e engana a gente. E olha, como a gente falou aqui, o governo Lula está colocando a culpa agora nas fake news, dizendo que são informações distorcidas, notícias falsas que foram inventadas, atribuindo falas a Lula, Fernando Haddad, Gabriel Galípolo, que são as responsáveis por esse caos econômico. E aí, diante disso, a Advocacia Geral da União, essa é a novidade de hoje, acionou agora a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários para investigar possíveis fake news envolvendo o próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sob a justificativa de que isso teria provocado a escalada do dólar. Então podemos ter agora uma investigação da Polícia Federal sobre esse assunto, a pedido da Advocacia Geral da União. E aí hoje, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o próximo presidente do Banco Central, indicado e que vai assumir a autarquia em 2025, Gabriel Galípolo se manifestou, mas disse que não vê nenhum fenômeno de especulação no mercado, nada disso que está sendo apontado pelos petistas. Vamos ver. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Vamos lá, Serrão, como analisa essa investigação da PF sobre fake news no mercado e a declaração do Gabriel Galípolo? Fala sério, hoje a Petelândia passou a maior vergonha. Inclusive os veículos do consórcio de mídia Tupiniquim esculhambaram desde de manhã cedo com essa tese absolutamente esdrúxula. Pelo amor de Deus. E aí vai escalar a Polícia Federal para investigar. Ah, não, aí pegaram pesado demais, exageraram na dose. Essa investigação ela já nasce morta com as palavras do presidente, do futuro presidente do Banco Central. O Galípolo já eliminou essa hipótese estúpida de que tem essa interferência louca do mercado produzindo fake news. Não tem nada disso, gente. Vamos avaliar com seriedade. O problema do que está acontecendo é incompetência do governo em passar confiança sobre a gestão fiscal. Só isso e nada mais. O resto passa a régua, fecha o botequim, chama o Papai Noel e vamos com os viadinhos pro Natal, porque não dá. Esse cara tá de brincanagem.
O governo do PT está de brincanagem com a população brasileira. Isso que o Lula está fazendo agora está massacrando os trabalhadores. É a ironia perfeita da história. O Partido dos Trabalhadores é o partido que acaba com os trabalhadores. Poderia esperar por essa, Lula? Só você mesmo. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Judiciário não é um peso relevante na questão fiscal brasileira, diz Barroso. Presidente do STF entende que a situação econômica do Brasil não é prejudicada pelos gastos da Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira que o Poder Judiciário não exerce um papel significativo no impacto fiscal do Brasil. Segundo ele, o orçamento do Judiciário permanece inalterado desde 2017, sendo ajustado apenas pela inflação. O Judiciário vive com o mesmo orçamento desde 2017, apenas com o reajuste da inflação. Em termos de participação no PIB, Produto Interno Bruto tem em torno de 1,2 ou 1,3 de participação, mas se tomarmos a participação há 10 anos, foi expressivamente reduzida, declarou. As falas ocorreram durante a sessão de encerramento do ano judiciário. A partir de 20 de dezembro, o STF entra em recesso com as atividades de julgamento previstas para retornar em 3 de fevereiro. Barroso ressaltou ainda a expressiva diminuição no número de processos tramitando no Supremo. Atualmente há cerca de 20 mil casos em andamento, o menor volume dos últimos 30 anos, representando uma queda de 15% em relação ao ano passado. Durante 2024, o STF realizou 74 sessões presenciais, com um total de 7.714 processos julgados, sendo 82 desses de forma presencial. Apesar do recesso, 4 ministros seguirão atuando em seus acervos processuais: Alexandre de Moraes, André Mendonça, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Enquanto isso, Barroso e o vice-presidente do STF, Edson Fachin, se revezarão no plantão para decisões de caráter urgente. Barroso estará de plantão entre 20 e 31 de dezembro, com Fachin assumindo de 1 a 19 de janeiro, e o retorno de Barroso marcado para o período de 20 a 31 de janeiro. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino trabalharão de maneira direcionada em questões específicas durante o recesso. Zanin se dedicará a processos relacionados a investigações sobre vendas de sentenças, enquanto Dino estará focado na área ambiental. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!